A gente sabe que não existe relacionamento perfeito, né, minha gente? Sempre serão necessários ajustes, diálogo, respeito e com muita paciência também. Mas o fato é que não é uma tarefa fácil. E a terapia de casal pode ser uma excelente ferramenta para que esse casal, junto com o profissional, possa resolver conflitos e ter mais qualidade na vida a dois. Assunto para o Papo de Quinta. E aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo um casal de terapeutas, é a Graciele e o Reginaldo. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa casa. Coisa boa receber vocês aqui, Bom dia, viu? Bruna. Prazer pra gente estar aqui com vocês nessa manhã do Papo de Quinta. Exatamente. Para o nosso Papo de Quinta ficar ainda melhor, mais completo, eu quero sua participação. Primeiro, o que é que você quer saber sobre a terapia de casal? Já tinha ouvido falar? Já fez? Já pensou em fazer com seu parceiro, sua parceira? Manda aí sua mensagem pra gente, o WhatsApp do Mulher Demais, ó, com o QR Code aqui no cantinho da tela, é o 991050400. Você pode trazer suas dúvidas sobre a terapia de casal, sobre relacionamento, trazer, quem sabe, uma queixa, um conflito. Aproveita que tem especialistas na área aqui para ajudar a gente, tá? Antes de qualquer coisa, gente, eu acho que é importante vocês explicarem, para mim, inclusive, que não sei o que é, para o pessoal que está em casa, o que é a terapia de casal? Porque a gente conhece aquela terapia tradicional, individual, que você vai no consultório, online, conversa com um psicólogo, um terapeuta. Mas e a terapia de casal? Explica pra gente, Graciele. Então, a terapia de casal é uma psicoterapia parecida com a individual, só que é feito com um casal, para trabalhar os conflitos que os casais não conseguem administrar em casa. E muitas vezes, às vezes a gente acha assim, tô com crise no relacionamento, eu vou procurar terapia de casal. Nem sempre, às vezes o casal também vai para uma terapia de casal como fortalecimento do vínculo. Sim, né? entendi. Então não precisa esperar aquele momento da crise do casal, que acontece mesmo, a gente sabe que é bem frequente, independente da quantidade de tempo, né, que aquele casal tem. Mas, enfim, dá para fortalecer de outra forma, sem precisar chegar a esse momento difícil, né? Agora, Reginaldo, em que momento essa terapia ela é indicada para os casais? Existem casais que precisam mais que outros? Como é que é isso? Essa é uma ótima pergunta, Bruno, porque assim, em que momento, né? Não é que existe uma indicação para isso, mas na verdade é sempre bom começar o quanto antes. E a gente sempre fala que casais, desde o momento que começa uma relação, seja namoro, noivado, casamento, o quanto antes você iniciar essa terapia, ela é importante, né? Para fortalecer o vínculo, já identificar ali os fatores que de repente estão desajustados. Então é para começar agora, né? Se você está interessado, já é bom sempre começar para que o casal já venha mantendo um ritmo aí e ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Como vocês são terapeutas de casais, né? Vocês indicam, por exemplo, que essa pessoa, né, a mulher ou o homem, faça uma terapia individual e também faça a terapia de casal. Como é que isso funciona também? A gente costuma dizer que quando a gente fala em terapia de casal, a gente trabalha na realidade de 3 pessoas. Um parceiro, a individualidade de um parceiro, a individualidade do outro parceiro e a conjugalidade deles. Né? Então, a gente trabalha 3 pessoas. Por quê? Qual é o maior desafio dentro do setting terapêutico? É que os casais trazem as bagagens de suas famílias, né? Exato. Então, assim, eu tenho uma bagagem, Reginaldo tem outra, e quando a gente entra num relacionamento, começa a vir os conflitos, os choques familiares. Então, assim, eu tenho uma matriz, aquilo que eu acho que é minha verdade, o Reginaldo tem a matriz dele, acho que é a verdade dele. Então, assim, a gente fica trazendo nossas verdades e a gente muitas vezes não consegue. Então, assim, o terapeuta de casal, ele vai trabalhar dentro desse setting terapêutico essa individualidade, a carga familiar que um trouxe, a carga familiar que o outro trouxe e como que os dois podem fazer para poder administrar e montar o seu modelo familiar, porque não é o modelo de um nem é o modelo do outro, mas o modelo daquela nova família que se formou. Isso é tão interessante, né? Porque realmente é uma construção. A gente vive numa eterna construção, né? Verdade. Desde a infância, com conceitos que a gente vai aprendendo com os nossos pais, com a nossa família. E às vezes quando a gente entra num relacionamento, a gente vai dizer, meu Deus, é tudo diferente, né? Eu tô lidando com uma pessoa completamente diferente de mim, com criação diferente também. E é preciso, de fato, fazer esses ajustes, né? Porque nós enxergamos os mundos
conflitos de forma diferente. Exato, com certeza. Agora, na prática, como é que funciona? Eu queria que as pessoas e até todo mundo assim consiga fazer esse exercício de imaginação, de entrar no consultório. Quais são as perguntas que normalmente vocês fazem? Porque tem gente que tem medo, né, do contato, aquele primeiro contato. O que é que eu vou dizer? O que é que a gente vai falar? Será que a gente vai entrar numa DR ali naquele momento? Eu vou falar, né, da minha vida, da minha intimidade. Mas eu vou te expor lá, não quero de jeito nenhum, né? Então, na prática, como é que funciona esse acolhimento ao casal e também esse passo a passo de um tratamento, de um processo terapêutico? Então, na verdade, você falou uma palavra que ela é fundamental. Primeiro é o acolhimento. Né? Nós, como terapeutas, nós precisamos acolher esse casal, né? E sempre de forma imparcial, de ouvir ambos os lados. Esse acolhimento ele é fundamental. E aí, nesse set terapêutico, as pessoas ficam preocupadas. O que eu vou falar lá? Né? O que eu vou dizer? Eu vou expor o outro? Não, a gente sempre incentiva a escutar sempre as emoções, né? O que traz o casal ali, qual é a demanda principal, porque existem muitos casais que chegam para a terapia querendo resolver em 2 sessões o que em 20 anos de casamento não resolveu. É verdade. E aí quer, né, trazer tudo ali naquela hora. Então a gente vai ajudando, organizando o pensamento. Qual é a demanda principal agora do casal que traz vocês aqui, né? E aí a gente vai ajudando a identificar ali e corrigir, fazer os ajustes necessários. Então, assim, não se preocupe com o que você vai chegar lá, porque o terapeuta vai conduzir com as perguntas e vocês vão conseguir aí extravasar e colocar para fora. A preocupação da DR, né? Será que a gente vai ter uma DR lá, vai discutir? Nós estaremos lá, né? O terapeuta vai estar lá para poder mediar isso. A nossa função é de ser o mediador, de fortalecer o diálogo. Porque muitas vezes, Bruno, o que acontece? O casal não dialoga, não conversa, e aí eles não sabem. Quando vão conversar a respeito, aí vem a DR. Porque um fala e o outro não ouve e já quer colocar as suas verdades, né, à tona nessa conversa. E aí nossa função vai ser ouvir cada um e mediar para que os dois consigam. Aí no set terapêutico, o que acontece? Ele escuta coisas que talvez ele não escutou em casa. E aí começa a fazer sentido. Olha, isso que é muito legal. Em terapia, de forma geral, né? Às vezes não é nem o terapeuta, o profissional que está te conduzindo ali que vai falar algo. Às vezes é você mesmo que fala, né? E tudo realmente ganha um significado diferente. A gente já está com participação através do Zap do MD. Vamos soltar aqui na tela no 991050400. Vamos lá. Nossa telespectadora não se identificou e tá tudo certo. O importante é vocês participarem. A gente sabe que é um assunto muito pessoal, né, gente? Muito delicado. Eu sempre pedi ao meu marido para fazer terapia de casal. Mas olha o preconceito, né? Ele disse que isso é coisa de doido, queria muito, pois ele me magoa muito. Sempre me chama de mentirosa, diz que fico escondendo coisas dele e diz que eu fico me insinuando para outros homens e isso não existe. Então a gente vê ali mágoa, ciúmes, uma certa agressão verbal, né? Chamando de mentirosa e tudo. Vamos lá, vamos tentar destrinchar esse comentário, essa participação. Primeiro, com relação a esse preconceito de que é algo para quem é doido, né? É algo que vem de muito tempo, né, gente? Ainda precisa mesmo desmistificar essa situação, né, Graciele? Verdade. Terapia não é coisa de doido. Terapia é algo para alguém que já tem uma maturidade que entende, eu preciso resolver administrar as minhas emoções. Sim. E aí o que me parece, pelo que a telespectadora trouxe, que esse casamento está em crise, em conflito, problema na comunicação, eu não sei se houve, né, tem um histórico, a gente não sabe o que aconteceu ali no meio do caminho desse relacionamento. E esse marido, ele está trazendo uma insegurança, um ciúme, talvez não tenha nada a ver com relacionamento, pode ser com histórico passado. Sabe o que eu falei sobre a bagagem familiar? Sim, sim. E aí ele talvez pode estar repetindo um padrão de comportamento do pai dele, né? E aí ele está trazendo à tona dentro do relacionamento com a esposa. Então, assim, eu sugiro, né, para essa esposa, ao invés de tentar ficar se defendendo do marido, eu não sou mentirosa, eu não sou isso, eu não sou aquilo, começar a perguntar, olha, me diga, o que eu tenho feito que tem gerado em você insegurança, que tem gerado em você esse sentimento como se eu fosse uma mentirosa, que coisas que eu tenho falado, que você tem me conotado como mentirosa, deixa eu ouvir um pouquinho mais, como que a gente pode, né, para ajustar? Como que a gente pode fazer, meu amor, para resolver isso? E terapia não é coisa de doido, querido.
terapia é algo que talvez a gente não está conseguindo administrar tudo isso que você está trazendo, e a gente vai ter um profissional que estudou 5 anos, depois mais de 3 anos, né, de especialização, 8 anos aí, para poder ajudar a gente a administrar o que a gente não está conseguindo administrar. Sabe que eu vejo até como um gesto de coragem mesmo, né? De você entender que esse processo de autoconhecimento, e nesse caso do conhecimento do casal, né, do parceiro, da relação, é de fato um gesto de coragem, entender que você precisa para o bem da sua relação também, né? Agora, eu não sei, vocês que são terapeutas vão dizer, os homens têm mais resistência de fazer terapia, gente? Muita resistência, né? Geralmente quem procura terapia de casal, geralmente é a mulher, né? Raros são os homens, mas a gente sempre fala assim, ó, que venha a mulher. Eu costumo dizer que o mais sábio é aquele que procura ajuda primeiro, né? Porque as pessoas, infelizmente, elas deixam para procurar terapia quando o casamento já está na UTI, quando o casamento já está respirando por aparelhos. E aí, o que acontece? Isso é muito ruim. Então, a mulher, geralmente, ela vem e procura, né? Mas existem homens também que procuram. Mas a gente sempre aconselha, venha então você, porque nós usamos a abordagem, Bruna, que ela é a terapia familiar sistêmica. Então, assim, ela acredita que quando um sistema, que é uma engrenagem, uma parte dele começa a mudar, a engrenagem toda começa a mudar. Então, assim, que venha essa mulher e que ela comece os processos individuais dela, e aí essa diferença vai acontecer lá dentro da casa, e aí muitas vezes esse marido vem. Já aconteceu várias vezes. Primeiro vem a mulher, e algumas sessões depois esse marido mesmo pede para poder vir, eu quero saber o que está acontecendo lá. É, muito então, legal. Acontece muito, mas eles fogem um pouco, mas a gente consegue, né? Aos pouquinhos, de um isso jeito tem a ver especial, com né? a subjetividade do outro, né? Às vezes a gente não está pronto para poder encarar o nosso eu. É um tempo aí necessário, né? A gente vai continuar falando sobre isso, tem muita participação no nosso Instagram. Vai lá, no Instagram não, no WhatsApp, né? Até confundi, mas é lá no nosso Zap mesmo, 991050400. Falei do Instagram porque você já pode ir seguindo, @terapia casal e família, até que a gente volte a conversar. Daqui a pouquinho a gente retoma o Papo de Quinta, tá, gente? Até já, então.